Irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o pastor Gustavo e eu quero te convidar a meditar na palavra de Deus. A mensagem que eu quero partilhar hoje se encontra na carta de Judas, no versículo 20 em diante, que dizem assim: Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. A carta de Judas é uma breve carta do Novo Testamento, que trata do tema da perseverança com fidelidade. E é justamente sobre esse tema da perseverança que eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor nessa mensagem. Nós temos vivido esses tempos de pandemia e algumas preocupações têm surgido no coração e na mente de muitas pessoas, de dentro e de fora da igreja. As igrejas ficaram muito tempo fechadas, agora elas estão voltando a se abrir. A tendência é que no começo haja uma euforia, um desejo intenso de todos estarem reunidos, mas as dúvidas que passam na cabeça de todos é: será que depois de ter passado por tanto tempo longe da igreja, as pessoas perseverarão congregando, as pessoas se manterão naquela dedicação que tinham antes dos desafios que essa pandemia trouxe a todos? Eu quero te convidar a poder se encorajar sobre a sua possibilidade, sobre a sua necessidade, sobre a bênção da perseverança. E o final da carta de Judas nos dá alguns fundamentos para que nós possamos perseverar. E eu quero justamente compartilhar sobre esses fundamentos, baseado em 3 verbos que esses versos que lemos trazem, que nos ajudarão a enfrentar qualquer dificuldade. Não sei se o desânimo, não sei se de repente algum tipo de desconfiança sobre as igrejas, sobre as pessoas que frequentam e que lideram as igrejas, pode pairar no coração de muitos. Mas a palavra de Deus nos dá condição de podermos manter-nos firmes, porque o texto termina dizendo: Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Por maior que seja esse tempo de enfrentamento, Deus continua sendo poderoso a nos guardar de maneira que possamos ser achados irrepreensíveis perante a sua glória no dia que Ele reservou para que nós possamos nos encontrar com Ele. E para isso eu quero te convidar então a seguir essas recomendações que o texto bíblico nos traz, que diz, em primeiro lugar, que para que nós mantenhamos motivados, sem desanimar, perseverantes, o texto nos convida a edificar a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, diz o versículo 20. A palavra fé, no grego, é pistes, traduzida de uma maneira literal, uma possibilidade de tradução é persuasão. Então, quando os autores bíblicos trazem essa palavra para significar fé bíblica, a fé que no Antigo Testamento tem a ver com uma relação de confiança na pessoa, no caráter, nas promessas de Deus, ela está nos lembrando que quem nos chamou, quem nos convenceu, quem mostrou-se para nós, para que creiamos, é o Senhor. E diante dessa persuasão que vem de Deus, eu quero poder falar sobre esse primeiro fundamento para a perseverança. Quem nos dá realmente a motivação para crer, para perseverar,
para nos manter animados não são as lideranças, não são as instituições, não são o nosso ânimo, é o Senhor que nos alcançou. Ele nos convenceu, Ele veio até nós. E por isso o texto está falando, então, se edifiquem, se fortaleçam nessa fé, que o próprio Deus tem nos concedido, nos concedeu. Essa fé santíssima é revelação do alto, do próprio Deus para as nossas vidas. Então, se em algum momento, alguma circunstância, seja dessa pandemia ou de qualquer outro tipo de situação, pôde colocar a tua fé em questão, eu te recordo junto com o texto bíblico. Lembre-se que quem te persuadiu a crer não foi um pastor, não foi uma igreja, não foi ninguém mais do que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então se edifique, se fortaleça, se firme nesse Deus que te conduziu a crer, porque é nele, se mantendo, se edificando, se fortalecendo nesse fundamento que você não vai deixar nada te desanimar. E aí o texto já dá o segundo passo, dizendo, orando no Espírito Santo. Nessa caminhada com Deus que Ele mesmo nos convidou e se revelou para que nós possamos viver em fé, crendo, esperando, confiando nele, nós só podemos nos manter olhando para o alvo, focados naquele que se revelou a nós, se nós mantivermos comunhão com Ele. Nós somos frágeis, nossos conhecimentos são limitados, os nossos sentimentos também são muito instáveis. Por isso nós precisamos manter comunhão com o Senhor. E o texto diz, orando no Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus e nós precisamos que o Senhor nos conduza nesse relacionamento que nós precisamos ter diante dele. É um relacionamento fruto da experiência que temos mediante a fé de conhecer o Senhor, de experimentar o seu amor, de ter recebido do seu Espírito, que nos dá condições de perseverar, de vencer os enfrentamentos. Judas está nos preparando, inclusive, para os últimos dias, cujas tribulações serão grandes, mas ele está dizendo, você pode perseverar, o Senhor é fiel e poderoso, mas para isso você também precisa orar no Espírito Santo. Depender do Espírito, não caminhar na sua própria força, no seu próprio conhecimento, segundo as suas próprias expectativas, mas buscar os recursos que vêm do Senhor, na comunhão do Espírito de Deus que habita em nós, sabendo que é esse Espírito que nos alimenta, que nos fortalece, que nos consola, que nos encoraja. Ore no Espírito Santo. E por fim, o texto bíblico diz, conservai-vos a vós mesmos no mesmo amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O terceiro fundamento para nos mantermos de pé não é nada mais, nada menos do que o amor de Deus. O Senhor nos amou, e o Senhor continua nos amando, e o Senhor continuará nos amando, porque Ele conhece todas as coisas. Não são as circunstâncias que fazem diminuir o amor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso o texto nos convida então a se conserve, se fortaleça, permaneça, se lembrando, esperando, se edificando, baseado no amor de Deus. Esse amor de Deus que nos perdoou, que tem nos abençoado, que nos sustentou em diversos momentos, nos conservará para o dia de Cristo Jesus. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A nossa jornada não é uma jornada de 1 ano, nem de 5 anos, nem de 10 anos. É uma jornada que tem como destino a eternidade. Então não se deixe abater, como eu vou usar uma expressão difícil no momento da dificuldade, mas aquilo que Paulo chama de nossa leve e momentânea tribulação. Não deixe isso acabar com a sua fé, com a sua esperança, porque o Deus que é o Senhor de todas as coisas, que te chamou de filho, te amou, continua te amando, e se você se fortalecer nesse amor, você vai conseguir
manter comunhão com Ele, você vai se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ser edificado nessa fé, nessa certeza que vem de Deus, nessa iluminação que o Senhor traz de que não são as circunstâncias, não são as realidades visíveis que nos sustentam, mas é o próprio Deus que é invisível, mas Ele é real, que nos dá força para caminhar. Não desanime, meu irmão. O Deus que te amou, que enviou Jesus Cristo, que te deu o Espírito Santo, que se revelou a você, continua sendo o mesmo Deus. Não deixe com que a pandemia, não deixe com qualquer frustração em relação a alguma igreja, alguma pessoa, te afaste da comunhão com o Senhor, te afaste da esperança que você tem em Cristo Jesus para a vida eterna. Ao contrário, se edifique, se fortaleça, cresça em oração, cresça em comunhão com Deus, sinta-se amado, cuidado, perdoado, salvo pelo Senhor, que te conserva e que te guarda, porque Ele é fiel e Ele não te chamou para você parar no meio do caminho, Ele vai te levar até o fim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Ele é fiel, sinta-se refugiado no Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.